Olá! Hoje nós vamos falar sobre a nossa capacidade de fazer o mal. E eu vou conectar isso com o seu relacionamento hoje. Então fica aqui nesse vídeo. É um daqueles vídeos onde eu provoco aqui reflexões para vocês, te entrego material para que você possa se olhar, para que você possa se conhecer, para que você possa refletir e meditar a respeito da sua própria existência, da sua própria condição, dos seus próprios comportamentos, e isso vai fazer com que você desenvolva a habilidade do autoconhecimento. Se você não sabe, eu sou terapeuta de casais e através aqui do meu canal no YouTube eu te ensino as 5 principais habilidades para você construir um relacionamento saudável. Habilidades estas que eu chamo de habilidades conjugais. E na habilidade de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a habilidade do autoconhecimento, certo? Fique aqui comigo até o final, acompanhe esta reflexão e vamos que vamos. Perceba uma coisa, eu quero que você olhe para você agora e perceba um certo movimento interior. E a pergunta que eu te faço é, o que você faz, qual é a sua postura quando o seu cônjuge, o seu chefe, sua mãe, seu pai, seu irmão, sei lá, as pessoas, os seus amigos, as pessoas com que você se relaciona, como você reage quando elas apontam para você um erro, uma falha sua ou uma mágoa que você causou? A sua reação é uma reação de tentar se defender? É uma reação de se justificar? É uma reação de apontar um erro de volta, um erro do outro? A sua reação é você tentar se isentar da responsabilidade sobre este erro? Reflita por 2 segundos sobre isso enquanto eu acendo aqui o meu cachimbo. E vamos lá. Por que quando o erro te é apontado, te é apresentado, você reage dessa forma? Você já se fez essa pergunta? A nossa tendência é, diante dos nossos erros, nos escondermos. Como se aquilo estivesse alheio à nossa personalidade. Como se aquilo não fosse compatível com aquilo que nós somos. Como se aquilo causasse uma sensação em nós de que aquilo não é nosso, de que aquilo não nos pertence. E obviamente que a nossa reação natural ao encarar o erro dessa forma é tentar se livrar dele, tentar se esconder, tentar passar para outra pessoa. Não sei, eu sou aqui do Sudeste. Existe uma brincadeira que se chama batata quente. É uma brincadeira infantil. E essa brincadeira consiste em passarmos um objeto e a gente vai passando em roda entre vários amigos e a gente vai cantando uma musiquinha, né? Batata quente, 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 quente. E de repente a batata cai numa pessoa e essa pessoa que cai com essa batata, ela foi queimada pela batata. Enfim, se você conhece essa brincadeira, você sabe do que eu estou falando. E a gente muitas vezes encara os nossos erros como se fosse a batata. E quando a gente fala de relacionamentos conjugais, a gente tende a passar a batata para outra pessoa e fica-se num jogo de batata quente para ver de quem é o erro. Ah, eu errei porque você fez isso também. Ah, você está falando isso de mim, mas você não está considerando que eu também faço isso de bom. E eu percebo, na maioria dos casais que eu atendo, que há uma grande dificuldade em encarar os próprios erros de frente.
encarar sem se justificar. E a reflexão que eu tiro disso é que nós somos dessensibilizados a encarar os próprios erros. Nós não estamos familiarizados com a ideia de que nós podemos provocar o mal. E aí, quando eu te falo isso e você me olha com estranheza, você deve estar pensando, como assim eu provoco o mal? Eu pago as minhas contas, eu pago os meus impostos, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não mato. Ok, estamos falando de maus que se apresentam em hierarquias. Existem maus muito grandes, como tirar a vida de alguém, e existem maus ridículos e pequenos, como provocar uma mágoa em alguém, como a nossa falta de atenção, como palavras rudes que nós proferimos e direcionamos a pessoas que amamos, como um tratamento com outro de indiferença. Isso também são maus pequenos, concordo, mas são maus também. E se a gente não se habitua com a ideia de que nós podemos provocar o mal, e muito provavelmente nós o provocamos diariamente, quando este mal aparece, quando este mal nos é apontado, nós podemos cair no risco, como eu percebo muitos casais caindo, de querer se defender e ter uma reação muito exagerada diante do mal que nos é apresentado. E eu te convido a pensar o seguinte: e se você começar a se habituar a olhar diariamente para os maus que você causa, para esses pequenos maus ridículos, esses maus que, ao se acumularem com o tempo dentro de um relacionamento, eles se tornam grandes maus. Se tornam uma espécie de bola de neve que, quanto mais o tempo passa, mais ele se acumula e maior ele se torna. E se nós não olharmos para os pequenos maus diariamente, enquanto eles ainda são pequenos, através da repetição, eles se tornam grandes. Eu tenho um exemplo muito concreto disso aqui no meu quintal, onde as ervas daninhas elas nascem todos os dias, e se eu não faço a manutenção do meu quintal, em breve elas estarão tomando conta e tirando a vitalidade da grama. O mato toma lugar da grama. E esta analogia ela cabe perfeitamente para o nosso relacionamento, para a nossa vida, na verdade. Você vai ver um vídeo aqui que eu fiz com a minha esposa, em que nós falamos que a forma como nós encaramos a nossa vida é a forma como nós encaramos o nosso relacionamento. Okay? Inclusive, gostei dessa ideia, eu quero explorá-la mais em outros vídeos. Então, a forma como nós lidamos com o quintal, com as ervas daninhas, é uma analogia da forma como nós lidamos com a nossa vida e como nós lidamos com o nosso casamento. Se nós não cuidamos das ervas daninhas enquanto elas são pequenas, logo logo elas tomarão conta de todo o nosso jardim, de todo o nosso quintal. E assim é com o relacionamento. A nossa capacidade de fazer pequenos maus se acumula com o tempo e acaba se tornando grandes maus. E eu gostaria muito que vocês meditassem sobre isso que eu estou dizendo e que vocês se habituassem a olhar diariamente para o mal que vocês causam, os maus pequenos. E repito, que com o tempo se tornam grandes. E você se pergunta aqui, o que é o mal, afinal? E aí a gente vai ter que entrar num papo um pouco filosófico aqui. E vocês que me acompanham há um tempo sabem que o meu trabalho ele é baseado na psicologia e na filosofia também. A minha abordagem com os casais, ela leva em consideração a filosofia. E ao olhar para a filosofia, a gente chega numa ideia que é a seguinte: a ideia de que o mal por si só ele não existe. O mal ele só existe enquanto privação de um bem. Ou seja, se nós estamos fazendo atos ruins ao longo do nosso dia a dia, é porque nós estamos privados de algum bem.
Então, a falta de tato com as palavras, ela pode ser uma privação da virtude da paciência. O fato de nós lidarmos com os nossos erros quando eles são apontados de um modo reativo e querendo apontar os erros do outro, pode ser a falta de um senso de justiça. Como se aquilo que o outro dissesse fosse injusto. Então percebam como as nossas ações, as nossas más ações e más inclinações, elas são a privação de bens. E que bens são esses? São bens, em parte, eu vou falar uma parte desses bens, são as nossas virtudes. E quando eu falo em virtudes, eu estou falando aqui da quinta habilidade necessária para você construir um bom relacionamento. A habilidade de desenvolver virtudes morais. E se você não desenvolve essas virtudes, é como se você estivesse se privando dos bens. É como se você estivesse deixando uma ausência, uma lacuna no seu comportamento e no seu modo de lidar com a vida, que vai refletir no modo como você lida com o seu relacionamento, lembra? Então, o desenvolvimento das virtudes e a aproximação cotidiana com essas virtudes vai fazer com que o seu comportamento ele se ajuste de acordo com aquilo que você acredita ser o ideal para um casamento. E a proposta aqui toda, percebam uma coisa, é que você simplesmente pare de olhar para os erros do outro, para as faltas do outro, para a capacidade do outro de provocar o mal na sua relação, e você comece a olhar para a sua capacidade de provocar o mal. Se você acredita que você não provoca o mal, é muito provavelmente porque você não está olhando corretamente para essa questão. É como se você não encarasse esses pequenos atos, essas ervas daninhas, como coisas ruins. E eu te dou um alerta aqui. Se você não encarar essas ervas daninhas como algo ruim, em breve elas tomarão todo o seu jardim. É uma questão de tempo para que o seu relacionamento comece a sofrer e muito com isso. E você não vai saber o que aconteceu para a sua relação chegar assim. E eu já estou te dizendo agora o que deve ser feito, ok? Então, resumindo, retomando aqui o conteúdo deste vídeo, habituem-se com a ideia de que vocês são capazes de provocar o mal, e não só capazes como vocês o fazem todos os dias. E que esses maus são maus muitas vezes ridículos que passam batido, mas que com o tempo, assim como as ervas daninhas, elas têm o potencial de se tornarem grandes maus, de tomarem conta de todo o seu jardim e de acabar com toda a sua grama, de acabar com a harmonia no seu relacionamento. E que o mal, esses maus que nós provocamos, são privações de bens. E estes bens que eu falo no vídeo de hoje são as virtudes. Então aqui, hoje, nós falamos sobre duas habilidades necessárias para a construção de um bom relacionamento. A primeira habilidade é a habilidade do autoconhecimento e a segunda habilidade é a habilidade de desenvolver as virtudes morais, ok? Se você se identifica com essa forma de encarar o seu relacionamento, se você deseja saber e aprender como desenvolver melhor essas habilidades, eu sugiro que você vá na descrição desse vídeo e você encontre o meu site, a minha página. Lá você vai ter as informações sobre como eu trabalho. E se você achar que meu trabalho faz sentido para você e que ele pode te ajudar e que você e o seu cônjuge precisam desenvolver essas habilidades, você entre em contato comigo e lá no WhatsApp eu te receberei com muita atenção e nós podemos iniciar um processo terapêutico com você, ok? Me chamo Gabriel Kanashiro, sou terapeuta de casais. Este é o nosso vídeo de hoje e eu fico por aqui. Até a próxima.